Olá pessoal, então estamos começando aqui mais um Jornadas Literárias, onde vamos falar ainda estamos conversando sobre Harry Potter, vamos falar sobre a questão da paternidade de Harry Potter, né? Isso em grande parte provocado, né, também, né, por um artigo. Eu particularmente, essa ideia me ocorreu, né, não sei se o Mário já tinha então visto também esse tipo de coisa. Eu acho que a gente percebe um pouco, né, Mário? Mesmo uma leitura... É um tema, né, É. que tu nota, né, talvez não tão conscientemente, se tu não parar pra ler um artigo que nem tu fez. Exato. Mas assim que a gente fala do tema, a pessoa já saca, né, não, realmente isso tá ali, né. Exatamente. Então, o artigo que eu me refiro saiu numa edição da Comúnio, brasileira pelo menos, né, que saiu com o subtítulo, não vou saber nome, tiragem, ano, mas o subtítulo é Fé, Cultura e Imaginário. Para quem quiser procurar Comúnio, Fé, Cultura e Imaginário, é um artigo, então, escrito por eu acho que é uma pessoa dedicada a ciências experimentais, assim, um campo científico, mas que fez um artigo falando sobre a magia como libertação do discurso de Harry Potter. E um dos temas considerado tanto tabu hoje em dia, principalmente, segundo, né, uma visão da predominante, da tendência feminista predominante, né? A gente sabe que tem tendências feministas mais radicais, menos radicais, contemporizam mais com esse tema ou não, mas a maioria, né, hoje em dia que a gente conhece, a discussão sobre patriarcado, né, masculinidade tóxica, que muitas vezes dá a impressão que a masculinidade em si mesmo, para algumas feministas, é tóxica, né? Mas para muitos é. Começa a falar assim, ó, o que é um homem tóxico? Aí ela faz a lista. Várias coisas daquela lista ali, algumas realmente são coisas erradas, outras são coisas que um homem né, e faz. Mas, então, e a paternidade tem essa característica própria, né, do masculino, e por isso muitas vezes existe um discurso que tenta desqualificar ela, né? E cada vez mais nós percebemos o quanto o pai é importante na sociedade, e a ausência do pai, seja a ausência material, né, seja a ausência espiritual, às vezes o progenitor está ali, mas não age como pai. Sim. Né? Não cuida, não zela, não orienta, não mostra caminho, não cercia. O pai é a lei, o pai é o não, né? Então, muitas vezes acontece isso. Nós temos uma sociedade muito carente da figura paterna. E em Harry Potter parece que isso aparece com força, né? Desde o começo, né, o Harry é um órfão, né, desde o começo da história, então ele conhece o pai dele por, né, o que ele ouviu falar, o pai biológico, né, porque daí tem as figuras paternas, né, e também através de artefatos mágicos, né, que é uma coisa que a gente não pode dizer que seja aberto para todo mundo no mundo real, né, no mundo trouxa, por assim dizer. Então ele tem essa facilidade de, né, tu pode até interpretar simbolicamente o que é o espelho de Ogezed lá do desejo, né, e outras coisas que fazem ele ver o pai dele, mas, né, de qualquer forma, e aí o que parece é que ele vai ao longo da história adotando, né, ou alguém está adotando ele como figura paterna, né, daí a gente vê o Hagrid, a gente vê o Sirius, a gente vê o próprio Dumbledore, né? Tem mais alguém que eu estou esquecendo? Parece que existe, tu citaste esses que são bem importantes, né, são bem cruciais, mas parece até que esses pais... Agora eu estava pensando numa coisa que tu comentaste acerca da capacidade, né, do Harry aceder essa memória do pai através dos artefatos mágicos, né? E é engraçado porque hoje em dia quase todas as descobertas tecnológicas dos últimos 10 anos dão conta daquilo que aparece no livro. Se a gente vai ver as fotos, um GIF é uma foto do mundo mágico, né? Sim, Claro. É uma imagem que tem um movimento repetitivo ali e fica naquilo. É verdade. E há algum tempo, né, até um tempo já em que a Rowling escreve os livros, nós temos um meio mais eficaz, eu acredito. O espelho de Ogezed eu não diria. Existem duas coisas interessantes no mundo mágico que a gente ainda não tem no nosso mundo, mas eu acho que isso é questão de tempo, né? O espelho de Ogezed, né, que é uma coisa que cria uma proximidade virtual desses pais, ou seja, ele não está olhando um vídeo do pai e da mãe. Sim. Né? Ele está olhando ele emerso numa imagem onde o pai e a mãe interagem com ele. Sim, claramente ali simboliza a alma interna dele e o desejo dele, né? Bom, isso é o que está explícito, então não precisa nem... O espelho de Ogezed, ele até mesmo diz isso, né? Que ele externa
a realidade interior do Harry, né? Quer dizer, o que a pessoa mais deseja. Exato. O Dumbledore disse, né? O homem mais feliz do mundo poderia usar este espelho como um espelho normal, né? Sim. E, por outro lado, a gente tem a pinceira, né? E as memórias. Isso realmente é uma coisa extraordinária. A gente sabe que existe tecnologia para acontecer algo assim, né? Mas existe não, mas acho que caminha para isso. Uma hora você poder assim, interagir dentro de um vídeo, colocar um vídeo e ver esse vídeo numa realidade em 3D, né? E você entendi. dentro daquilo ali. Entendi, mas o vídeo em si já lembra, né? Já lembra bastante. Aquela noção, né? Mas claro, entendi. Se tiver uma altamente possibilidade de, né, com um óculos 3D, de estar ali presente, já vai estar muito parecido mesmo com o que é a ideia. Eu vou falar só uma coisa, um minutinho, porque às vezes o vídeo fica longo demais, mas só um detalhe. Gente, se a gente não falou isso ainda, falamos agora, desfoquem do tema da magia em Harry Potter, por favor. Harry Potter, a magia em Harry Potter, ela é uma vulgarização completa. A magia em Harry Potter, ela é um fogo-fato, né? Em grande parte, vende que estamos falando de um livro que o principal é o fantástico, mas na verdade nós estamos ali diante de um drama moral. E a gente comentando essas coisas das tecnologias e tudo mais, a gente está mostrando isso. A maioria das coisas de Harry Potter é algo que muito provavelmente daqui a pouco a tecnologia já atingiu, ou são outras coisas que com muito dinheiro você conseguiria, né? Então eu me pergunto também se seria tão distinto fazer um livro sobre o mundo mágico ou fazer um livro sobre aristocratas com muita grana. A sensação de afastamento, de privilégios, de poderes que os demais não têm seria muito semelhante. Existe esse paralelismo, até tem a questão de que muitas pessoas já notaram, né? Principalmente quem conhece um pouco de latim, de que os nomes das magias são palhaçada, né? Sim. Né? Eu não consigo imaginar que seja sério aquilo que ela estivesse tentando utilizar o latim de uma forma séria, né, para expressar o nome das... Para mim, ela tá pegando palavras que parecem latim, algumas até são, né, mas jogando ali de uma forma que é uma piada, né? Sim, é para dar risada e tal. Então, realmente não é muito séria essa questão da magia. Tem aquele aspecto que a gente... Não lembro se a gente falou em algum momento já, mas de que, tá, tudo bem, a questão da magia faz ressoar alguma coisa internamente na gente, porque a gente vive imerso num mundo muito tecnológico e muito materialista, então aquilo chama a atenção de trazer digamos assim... Um fascínio. Exatamente. Tem um problema da imaginação, que a imaginação parece que quer um alimento assim, um pouco mais fantástico. Claro. E aí prover... E estético também, né? Estético, exatamente. Porque nos castelos e toda, né, a arquitetura ali também da coisa. Não admiro o sucesso que faz, por exemplo, agora há pouco tempo teve Downton Abbey e outras histórias de aristocracia. Então, as coisas vão um pouco nessa linha. Dos pais que eu acrescentaria, né? E aqui a gente está falando de todos os formatos de pai. Eu acho que ele vai numa ascendente, né? A primeira coisa é a questão do pai que deveria estar ali, não está, que é o próprio Tiago, né? James, que ele ouve falar, ao qual o Harry ouve falar muito mal, diga-se de passagem, mas é interessante como ele resiste a uma visão negativa do pai e da mãe. Sim, é interessante. Né? Ele ainda que, né, ele diz assim, qual é o teu argumento para dizer que teu pai também eram pessoas boas, todo mundo diz que né, diz que ele é ruim. Não, existe uma fé interior na bondade do pai. Eu acho que isso é um desejo que nós todos temos, que nossos pais sejam sempre pessoas boas, né? Depois disso, a própria figura do pai presente, né, porém era melhor que estivesse ausente, então quer dizer que é a figura, né, do Walter, né, que eu acho que poderia... nem a figura paterna, eu acho que é a figura do não paterno, né? Você percebe a paternidade nele por negativo. Né? Não só pelo que ele faz ao Harry, mas pelo que ele faz pro filho dele de sangue. Ele é um homem que não sabe ser pai, né? Ele não dá nem pro enteado o que o enteado precisa, mas é o que o próprio Dumbledore fala no 6º livro. Olha, só não é pior o que tu fez com o Harry do que tu fez pro coitado desse menino que tá sentado do teu lado. Né? E ele olhando perplexo, assim, pensando, o que eu fiz de mal pro meu filho? Tudo, né? Tudo. Então, ele não foi o não, né? Isso é isso que eu me chamei de atenção. Ele foi, se pro Harry tudo era não, porque na verdade ele não queria que o Harry existisse, pro filho, essa figura do não que ele deveria ser não existiu. Ele é justamente aquela personificação do vício, que ele só age nos extremos, né? Exato. Ele age no extremo, né, da abundância a prodigalidade, né? Do mimo, né?
ou pro outro lado na né, escassez de afeto, né, pro Harry e tal. Então ele só age ele é uma personificação clara do vício, né? No caso do pai, né, da figura paterna. E como é que vai ficar agora a coisa da gordofobia aí com a Rowling? Porque é bem politicamente incorreto, né? Eu tenho os dois vilões, a princípio, duas das pessoas repugnantes que são me apresentadas na história são dois obesos mórbidos, né? Então tem... E a Rowling enfatiza isso. A gente vê que a Rowling enfatiza isso. Como essa gordura deles como fruto dos exageros. Sim. Do Duda de ter toda a comida que quer o tempo todo. E do Walter de ser, na verdade, achar aquilo bom, porque na verdade o Duda tá se tornando ele. Papadas quíntuplas, a Rowling fala, né? Não, eu brinco com essa questão da gordofobia pelo seguinte, porque... Eles não são vilões, eles mal são relevantes na história. São vilões, sim, querido. São eles vilões. nem são relevantes na história. Os caras infernizam a vida do guri, rapaz. Tá. O cara transformou a vida do guri um lixo durante 11 anos. Tá, mas não tem ainda na história esses 11 anos ali, já passou, entendeu? Não, mas porque eu digo isso porque a Rowling usa essa coisa da gordura, por exemplo, para ser um sinal de um excesso, né? Então quer dizer, por exemplo, é interessante... Sim, não tem nada a ver com os gordos em si. Exato, o gordo em si é mal. Mas ela usa como um símbolo gráfico de uma desordem. Sim. Né? De fato, é que ela começou a escrever os livros em na década de 90 ali, onde não tinha tanta essa sensibilidade, né, que tem hoje. Exato. Mas... E aí, prosseguindo nisso, temos o Hagrid, né, que tu comentaste. Sim. Que é o pai iniciador, né? Que é o sujeito... O Hagrid é o mais gordo de todos. O Hagrid... É a desordem do Hagrid. Mas ele é grande. O Hagrid é grande. Não, tudo bem, mas o que a gente está dizendo é justamente isso. Não é que seja uma ligação direta entre maldade e gordura. Exato. Que não é isso. Que no caso dela ali, ela está apresentando para nós um dado físico para simbolizar algo. Naquele caso. Ela apresenta a gordura deles como um dado asqueroso junto com outros dados verdadeiramente asquerosos do ponto de vista moral. É como se ela estivesse dizendo assim para nós, olha esse homem, ele não parece alguém, né, desproporcionado somente do ponto... Vem cá, tá vendo aquele cara lá? Pô, como ele é gordo, né? É verdade, que desproporção, não é mesmo? Só o seguinte, isso aí não é a parte que tu deveria estar prestando atenção. Essa desproporção exterior, tu deveria ver como é que é a desproporção, como é que é a desordem interior desse cara. Aí, esse dado ia ser a menor coisa que você deveria chamar a atenção. Então, mas é interessante pegar esse dado simbólico de ela levar do externo ao interno. Né? Hoje em dia isso é meio proibitivo, né? Então... E é nisso que a gente comenta às vezes que o livro ele não é um livro propriamente politicamente correto. Harry Potter não é politicamente correto, na minha opinião ele não é. Ele pode muitas vezes tergiversar com alguma coisa do politicamente correto, mas não é um livro politicamente correto. Sim, certamente. Não, mas até nos pontos mais politicamente corretos, como talvez a parte do Dobby ali, do Dobby não, dos elfos, né? E da coisa da Hermione ali, querer libertar eles não quererem ser libertos e tal. Mesmo ali, ela problematiza, para utilizar esse termo aí moderno, a questão de uma forma que a Hermione não fica como vamos dizer assim, a personificação da moralidade naquela questão, não. É ambígua a posição dela, da própria Hermione ali, né? Porque ela está tentando forçar alguma coisa também. O próprio Dumbledore, né? O próprio Dumbledore acaba equilibrando isso, né? Então, que é um cara que é muito mais referência na história do que a Hermione, né? Sim, com certeza. Então, aí temos o Hagrid, né? O Hagrid é o sujeito que inicia o Harry, e é interessante porque ele não é um sujeito que tem um papel importante só no começo. Ele tem um papel importante do começo ao final da história. Sim. Né? Ou seja, ele é uma das faculdades do pai, né? Que é aquela questão do apoio, que é a questão, né, do pegar pela mão, que é a questão de mostrar isso e aquilo, né? É puro afeto desinteressado. Exato. Ele geralmente aparece nos momentos que o Harry tá com algum problema, né? E eles vão lá na casa dele e tal, e ele como que acolhe, faz o chá ali pra eles, etc. Então, né? Então, aconchego, né? Isso. Que também faz parte da figura do pai, né? Embora talvez mais associado com a figura da mãe. Né?
Isso é interessante porque tanto um como o outro tem que ter algo, né? Às vezes a mãe tem que ter uma firmeza que às vezes a gente, na nossa imaginação, relaciona mais com o pai e vice-versa, né? Sim, sim, sim. Não, essa questão aí do símbolo já torna claro que não é algo estanque, né? Não é, porque a mãe simboliza mais a feminilidade, a passividade, a afetuosidade, não quer dizer que por isso ela tem que ser só isso. Só isso, exatamente. A virtude, como já dizia o velho Aristóteles, está no meio termo, né? Entre... E o Hagrid tem algo de materno também nessa coisa dos animais, né? Tem, certamente. Ele é o cara que vê no monstro, né, aquilo que ninguém mais vê, que é um bichinho, que é alguém... os monstros também merecem amor. Pô, tem coisa mais materna que isso, né? Sim, sim, exatamente. Então... Exatamente. E o Snape eu colocaria também, justamente com essa paternidade negativa. Sim, sim. É o não, é a crítica, é o você não é tudo isso que os outros estão dizendo. Aham. Mostrando os limites do mundo, né? Exato. Realmente, tu poderia até parar pra pensar, o Harry tinha uma tendência não que ele gostasse de se mostrar, não é isso, né? Mas ele gostasse de aparecer, de ser o foda e não sei o que. Não, mas ele gostava de ser de liderar, de fazer as coisas pelas próprias mãos, tomar ele que vai ter que salvar a situação. Ele que vai ter que resolver, eu vou resolver e não sei o que. Não porque ele quisesse atenção, não parece ser isso, né? Mas ele tinha essa coisa de talvez achar que ele tinha mais força do que tinha em vários momentos. E o Snape dá essa parte negativa, né? Que talvez tenha segurado, refreado um pouco, né? É aquela coisa de dizer assim, ó, se não for eu que resolver, quem vai? Aham. Né? Então, quer dizer, opa, calma, cara, tem um monte de gente aí. Não é só tu. É aquele complexo, né, do herói, né? Não é o verdadeiro heroísmo, mas é não, eu vou resolver sozinho, porque eu não posso botar ninguém em perigo, então eu não posso depender de ninguém, etc e tal. Exato. Depois eu acho que nós podemos colocar aí como uma figura, eu não sei, o Lupin e o Sirius. Os Sirius com certeza. Sirius com certeza. Mas o Lupin tem uma coisa interessante. Parece que eles fazem o papel de alguma forma trazer pro Harry a presença do Tiago. Aham, com certeza. É quase como se os marotos... Eu vou falar uma coisa absurda aqui, mas parece meio absurdo, mas vou me permitir brincar. A gente lida com os símbolos, a gente tem mais liberdade para isso. Né? Quando tá falando de símbolos, mas não parece que os marotos meio que... Eles são uma entidade, né? É quase como que... Porque o Harry... Por que os marotos são importantes pro Harry? Né? Poderia ter um grupo de amigos que aprontou altas confusões que até Deus duvida na sessão da tarde ali de Hogwarts, certo? Que podia ser o Pedro Pettigrew, o Sirius Black e o Remus Lupin. Poderia não haver o Thiago, tá? Agora, todos esses três só são importantes pro Harry como o são por causa do Thiago. Sim. Então, de alguma forma, o Harry lê a figura dos três pela ótica do Thiago. Né? O Pedro é o traidor, né? Ou seja, ele é o cara que não ele é a antítese, né? Esse aqui são todas as coisas um pouco de uma espécie de um portal pro pai, né? Com Pedro eu descubro quem é que, né? Quem são os inimigos do meu pai. Com o Lupin eu descubro um aspecto, né, da vida do meu pai, que era o cara que muitas vezes dizia pro meu pai onde é que meu pai ia demais, às vezes até quando ele fala assim, não, tem vezes que eu deveria ter dito pro teu pai e pros outros que era para segurar onde eu não segurei. Então parece que ele lembra, né, um pouco o Harry dos limites. E o Sirius é aquele que ajuda ele a acessar a figura do pai aventureiro, né, indômito e assim por diante. Quem melhor conheceu o pai do Harry na história do que esses três, né? Exato. Eles são quem melhor conheceu. Exato. De longe. Então, realmente, eles são esse portal de acesso, não tem a menor dúvida. E o Harry, pra eles, em algum grau, não pros outros dois, mas pro Sirius, especialmente. Também é porque uma coisa que eu ia falar e acabei não falando ainda, é que o Harry, o que ele herda, né, do pai é a personalidade. A personalidade, exato. Né? E é praticamente uma continuação do pai. Exato, né? Exato. Nos mínimos detalhes de ser um jogador de quadribol, exato, de ter pouco respeito pelas leis, assim e tal, né?
É de ser um juiz da lei, né? A lei faz sentido, eu respeito, Isso, não é... Exato. Exatamente, eu posso quebrar se eu achar que o meu código moral Exato. sobrepõe. Aham. E aí tem essa troca aí e tal. E ele herdou da mãe a fisionomia, os olhos principalmente. Os olhos exato. principalmente, né? Não tanta fisionomia. E aí a gente fala do cerne da alma, né? Porque dá a impressão que essa bondade da mãe, da Lily, se manifestou no Harry, por exemplo. O Harry não era, né, um cara que ficava, né, atormentando um colega, por exemplo. E tinha todos os problemas com o Draco. Mas jamais pensar no Harry pegando e fazendo um leve corpus no Draco, fazendo o Draco ficar de perna pro ar, Sim, sim. né, com as cuecas na frente de todo mundo, né? Sim. E interessante que o Lupin ele tem um momento no 7º livro que parece que ele começa a assumir aquilo que é a postura dos Sirius, que a Tonks está grávida em casa e ele quer ficar com o Harry, vivendo as aventuras do Harry. E o Harry é o cara que tem que pegar e jogar ele pra realidade. Cara, eu não sou meu pai, tu vai lá pra tua casa, cuidar do teu filho, da tua mulher, entendeu? Eu nem me lembrava dessa parte. Exato. Até dá um rendezvous, ele fica bravo com o Harry, parará. O Harry se sente mal, né? Depois o Harry vai ser padrinho dessa criança, diga-se de passagem, isso aqui é curioso. O Harry acaba sendo padrinho do filho do amigo do pai, né? Então, assim, é um fluxo entre esses amigos do pai, a visão deles do pai, a visão do Harry do pai, e a tentativa de um e de outro de aceitarem a morte do... Parece que é isso. De alguma forma, sepultar o pai pro Harry também passa pros amigos sepultarem o pai. Exato. E o Sirius, de alguma forma, nunca conseguiu fazer isso e morre, né? Morre nessa incapacidade de sepultar. Tanto é que no meio da batalha... Todos eles morrem, né? Todos eles morrem, exato. Todos os marotos morrem. Servindo, na verdade, protegendo em algum grau a causa do Harry, né? Vamos dizer, nem o próprio Harry em cima da causa que o Harry levava, né? Sim. Não, mas também o Harry, né? Também o Harry, exato. Enquanto pessoa, assim. Exato, exatamente. Enfim, e aí tem o Dumbledore, né? Que provavelmente, como figura paterna, né? Sim. Como ápice dessa figura paterna. Exatamente, porque ele é o de maior estatura moral, né? O mais inteligente, mais poderoso, etc e tal. E só depois de passar por todos esses pais que o Harry vai ter um contato mais direto com ele, né? Exatamente. Vai ser só no 6º livro, Sirius morreu, Lupin tá sempre Deus aonde. Exatamente, no 6º livro que ele começa a ter um relacionamento verdadeiro assim, com essa. E é justamente... Amizade e confidência com o Dumbledore, né? E exatamente quando o Dumbledore morre também. Morre também, exato. Feliz ou infelizmente, né? Aí a gente até tinha falado, né, dessa questão do simbolismo alquímico, né? Que tem ali. E aí a gente viu, né, que eles estão muito ligados a essa questão do pai e tal. Que daí a gente falou, não, porque tem as 3 fases do... Dependente de que não vamos, evidente, entrar em questões profundas de simbolismo alquímico e tal. Mas tem 3 fases da obra, da alquimia, de transformar o metal, né, mais baixo, de menor valor, em ouro, né? Que as pessoas entendem como simbolismo de interno, interior, né? De purificação e amadurecimento interior da alma, etc. E tal. Então a gente vê que tem, no nome dessas figuras paternas aí, tem as 3 fases da alquimia, né? Como a gente viu no Sirius Black, né, que é a primeira frase, que é chamada Negredo, que é do negro, né? E Black é negro, né? A palavra quer dizer. O Dumbledore, e aí vai na sequência dos livros, né? Porque o Sirius morre no 5º, o Dumbledore morre no 6º, ele é o Albus, né? Que é o nome até da Albedo, o nome da fase da alquimia. E por fim o Hagrid, né? Na verdade o Hagrid não morre, mas ele é o Rubius Hagrid, que é o Rubedo, que é a última fase, né? Quando finalmente a alma se tornaria então esse ouro, né? Alquímico, né? Totalmente depurado dos erros, dos vícios, etc. E aí nós temos as 3 fases, né? Não é por acaso, porque a própria Rowling falou que ela, né, estudou isso, não sei o que. Então tem alguma coisa a ver com o simbolismo da obra ali e tal. E o Hagrid não morre, quem morre é o Harry, né? Ele mais volta. Né? E daí volta nos braços do Harry, do Hagrid no 6º livro, né? Então, exatamente. É interessante como, na verdade, o Hagrid, ele tá desde o começo que a gente conhece a narrativa,
né, até o final dela, ela Exatamente. é, até colocando, né, como final do processo, ideal e realização, né? Então o Hagrid é esse bruxo de poucos poderes, né, por incrível que pareça, mas ele no começo ele é o ideal e no final ele aparece como símbolo da realização, né, do Harry de ter chegado a essa depuração da alma, esse ouro alquímico, não é? E exatamente, o Hagrid parece para nós como a simplicidade dele, parece ser o grande trunfo dele, né? Quer dizer, tu percebe que outros bruxos se perdem justamente em maquinações, em estratégias. O próprio Dumbledore no começo foi muito provado, e o grande tragédia da história dele acontece justamente por ele, né, ficar viajando na maionese, não se ater à simplicidade, no que interessava mesmo, né? E essa lealdade do Hagrid está muito ligado a essa simplicidade de coração dele, aonde ele, né, de fato... Que por sinal faz ele sobreviver a toda a história, embora outros tenham morrido no meio do caminho, né? Exato, embora outros tenham morrido no meio do caminho, o Hagrid é o sujeito que permanece, e justamente isso se esclarece para nós, especialmente, né, no começo do livro já, nós temos ali, naquele primeiro capítulo, no Menino que Sobreviveu, onde o Hagrid está trazendo o Harry para ser colocado na porta dos Dursley. E a McGonagall pergunta, pá, mas, né, o Hagrid dá conta do recado, né, é uma coisa muito séria para ele fazer. E o Dumbledore responde sem pestanejar, né, a Hagrid eu confiaria a minha vida. Né? E tu vê que o Hagrid realmente é confiado assim, coisas muito sérias. É ele que confia, o Hagrid é ele que vai lá buscar a Pedra Filosofal, né, quer dizer, poxa vida, né, a Pedra Filosofal é um negócio super raro, né, mesmo no mundo bruxo, só uma pessoa teria conseguido produzir, certo? E o Hagrid está ali, poderia acontecer qualquer coisa com ele, né? Mas é isso, essa simplicidade. Eu acho que ali, né, e por mim eu concluo por aqui, o Hagrid ele me lembra um pouco a figura de Samwise Gamgee no Senhor dos Anéis, que é o quê? Que é aquele rapaz do interior, né, que muitas vezes era colocado como um imediato, não sei como dizer isso no exército, na marinha diria imediato, né? Mas é aquele cara que está mais perto daquele outro oficial, que sim, esse é um aristocrata, esse é um cara de altos treinamentos. Então aquele cara praticamente saiu ali da lavoura de cenouras e foi para a guerra, né? Mas é o coração simples desse rapaz que quer servir a Deus, o rei e a pátria, né? E ao seu superior como um amigo, né? Mais do que só como um superior, que muitas vezes levou esses homens de alta patente até o final, né? Sim. Então, uma figura importante, assim, essa coisa do... a pobreza de espírito, que se fala no Evangelho, né? A simplicidade de Deus, Deus é simplíssimo, né? Quer dizer, tudo que ele é, ele sempre foi, né? Indivisível, né? Não tem, na sua essência, né? E como que isso espelha no mundo criado uma simplicidade que parece uma rusticidade, uma falta de elegância, uma falta de complexidade mesmo, né? De personalidade, sofisticação, que é uma palavra interessante, remete a sofisma, né? Exato. Mas, então, né, ele espelhado no mundo criado, ele vai aparecer como uma coisa mais simples, uma simplicidade rústica e, né, que para muitas pessoas acabam desprezando. Né? Mas aqueles que têm um coração bom valorizam, e a proximidade dele com a natureza também, né? Sim. Isso é um grande elemento, assim. Ele tem alguma coisa de franciscano nele, assim. É verdade. Né? Então, sem querer colocar São Francisco aqui como padroeiro da ecologia ou coisa que eu valha, ainda que eu acho que até que foi a Santa Sé que deu esse título para ele, né, de uma ação ecologia, mas, né, sabemos que isso mais, essa questão da natureza como uma maneira também de estar em harmonia, né? O Hagrid não tinha problema nenhum na história, pelo que a gente percebe, de matar lá as doninhas para dar de comer pro animal, de fazer o que for necessário. Então, né, não parece ser o tipo de bicho que ia entrar pro Greenpeace, né? Ele é um gamekeeper, né? Ele é aquele cara que cuida da caça numa propriedade, né? Então, exatamente. É isso aí. Bom, da minha parte é isso. Não, podemos encerrar por aí também. Acho que falamos de todas as figuras aí e, né, vamos pro próximo episódio. Perfeito. Então ficamos por aqui, aguardamos você no nosso próximo Jornadas Literárias.